Vamos lá, antes de falarmos, continuarmos falando a respeito do discipulado, eu gostaria de falar um pouco, rapidamente, a respeito do nosso trabalho, né, do nosso ministério. Se você der mais um toque aí, eu acho que essa imagem, Isso, obrigado. Essa é a nossa família, né? Para quem não conhece. Aqui atrás da Tânia é o Johan, nosso filho. Atrás do Johan é a Gabi, a nossa nora, que está esperando o nosso netinho. Aqui ao meu lado, a nossa filha, a Nicole. E lá atrás, aquele barbudo feio que roubou minha filha. Eu não consigo digerir isso ainda. É o Douglas, uma bênção, um homem de Deus. Deus tem nos abençoado com filhos, né? Nora, genro, que amam o Senhor Jesus, servem a Cristo, servem a sua igreja e estão, né, dedicados, empenhados pela obra lá na Nova Zelândia para a glória do Senhor, ok? Bom, então nosso trabalho, nós atuamos em alguns países, né, Nova Zelândia, Nepal, Itália, Planters e alguns outros lugares mais que não estão aqui, mas nós vamos falar um pouco. E todo o nosso ministério, como eu disse no primeiro dia, está relacionado à plantação de igrejas, treinamento de líderes, pastores e também no combate ao tráfico sexual infantil. Ok? Nós estamos aí, a Nova Zelândia, nós estamos desenvolvendo um projeto de plantação de igrejas lá. A Nova Zelândia é um país com uma história interessante, é um país novo, é um país com mais ou menos 210, 215 anos de história, e ele nasce quando os nativos maoris convidam os ingleses e os escoceses para irem para Nova Zelândia e dividirem a terra. Então, a Nova Zelândia ela é colonizada basicamente por famílias presbiterianas da Escócia e famílias anglicanas da Inglaterra. Um país que nasce como protestante. Os católicos irlandeses somente chegaram anos depois. E esse país de alma protestante, de história protestante, hoje é um país apóstata. É um país que se afastou de Deus, é hoje considerado o segundo país mais secular do mundo e com leis totalmente anticristãs, né? Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, o governo da Nova Zelândia levou o aborto, que já era aprovado no país até o 3º mês, ao 9º mês. Até o 9º mês, a mãe pode abortar se ela quiser. E se essa criança, durante o procedimento do aborto de 9 meses, nascer viva por um milagre, vamos supor, o médico é proibido de socorrê-la. Ela tem que ir para um quarto escuro, onde ela vai morrer sozinha. Então, é esse tipo de lei que tem sido aprovado nesse país. Outra coisa, durante a pandemia, quando o povo estava lutando para sobreviver, o governo, o parlamento, aprovou a eutanásia. Que contradição, né? Durante a pandemia, aprovou a eutanásia. E, inclusive, adolescentes podem tirar a vida sem o consentimento dos pais. É um país que está cada vez mais distante de Deus. No passado já foi um país cristão, protestante, hoje é um campo missionário. E nós plantamos uma igreja lá, aqui está parte aí do nosso grupo, na cidade de Queenstown, né? E também hoje existe uma parceria entre a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Grace Presbyterian Church, que é uma denominação bíblica reformada da Nova Zelândia, e eles pediram ajuda à Igreja Presbiteriana do Brasil, e a IPB está mandando pastores
sustentados desde o Brasil para ajudar num projeto de plantação de igrejas, e eu sou o coordenador desse projeto, e nós temos aí já 6 famílias trabalhando na Nova Zelândia para ajudar a levar o evangelho, a restaurar igrejas naquele país, tá? Outro projeto é o projeto Nepal, né? E esse projeto ele tem 2 faces: plantação de igrejas, combate ao tráfico sexual infantil. E nós temos um projeto de plantar 77 igrejas presbiterianas nos próximos 25 anos, e nós já vamos desde 2016 com 20 igrejas em plantação, e nós queremos ter pelo menos uma igreja em cada distrito do Nepal. São 77 distritos, por isso nós queremos alcançar todos os distritos com o evangelho. O Nepal tem uma população ao redor de 32 milhões, mas na verdade existem tantas pessoas sem documento no Nepal que se estima que a população real seja aproximada dos 40 milhões de pessoas. Nós viajamos para as montanhas, nós conversamos com as pessoas e perguntamos se elas têm documentos, e elas não têm. Elas não têm um registro de nascimento, elas não têm carteira de identidade. Então, supõe que esse número chega a quase 40 milhões de habitantes. Mais ou menos 5 milhões moram na capital, e o restante 32, 35 milhões moram nas montanhas do Himalaia. Em todas aquelas montanhas, o Nepal está todo sobre a cordilheira do Himalaia, é o país mais alto do mundo. A composição religiosa, 87% de hindus, 7% de budistas, 3% de muçulmanos e cristianismo 0,8%, incluindo os católicos, né? E 2,2% de outras religiões. Então, o Nepal é um campo missionário, o evangelho é relativamente novo naquele país. Nós temos apenas 60 anos que o evangelho chegou no Nepal, e há muito que fazer, há muito trabalho. A igreja está trabalhando debaixo de perseguição. No Nepal, se nós formos pegos evangelizando, ou formos denunciados por alguém que nós evangelizamos, nós pegamos 6 anos de cadeia. E se a pessoa que se converter sustentar a conversão dela, ela também vai para a cadeia por 6 anos. Então, a igreja trabalha debaixo desta condição. E, infelizmente, né, é uma lei difícil, porque como que a igreja vai crescer sem evangelizar, sem fazer discípulos para Cristo? Mas os pastores nepaleses dizem: se nos prenderem por pregar nas ruas, nas praças, nas casas, nós pregaremos na cadeia, mas não nos calarão. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E Deus nos mandou pregar. Então, vocês que têm oportunidade, liberdade de compartilhar o evangelho na América, não desperdicem essa oportunidade. Tem muitos que não têm essa liberdade que nós temos, ok? Aqui estão alguns dos nossos plantadores lá no Nepal, sendo treinados. A Tânia desenvolve os treinamentos para professores de criança, né? Ela vem lutando para gerar esse treinamento. Infelizmente, na cultura nepalesa, as crianças não são valorizadas, elas não recebem atenção, ensino, como se deveria, como a palavra de Deus exige, mas a Tânia tem trabalhado nisso, e nós já geramos 2 treinamentos, ela coordenou 2, um ano passado e outro esse ano. O ano passado eles treinaram 45, e esse ano foram 60 professores foram treinados. E muitos desses professores, eles viajam, às vezes, a pé, por horas,
10, 12 horas até chegar aonde tem um ônibus e depois eles viajam mais 2 dias, às vezes, de ônibus para chegar. E não é porque é longe, é que são aquelas estradas mortais na beira do precipício que não tem como correr. Tem que vir a 20 por hora, porque senão cai num despenhadeiro daquele e não sobra ninguém. Então, ali nós estamos também capacitando. Para plantar uma igreja no Nepal, com $500 por mês, nós cobrimos o aluguel do salão, o aluguel da casa do plantador, o salário do plantador, transporte, comunicação, internet, água, luz e outros. Tudo é pago com $500 por mês. Então, nós estamos aí lutando, buscando parceiros para nos ajudarem a continuar avançando com o evangelho naquele país. Além disso, também nós trabalhamos com o combate ao tráfico sexual infantil, que é uma triste realidade do Nepal. Nós temos números que são muito tristes ali naquele país, como eu disse, cerca de 10 a 12 mil. A Unicef estima 12 mil. Eu estou colocando 10 mil para não... É melhor colocar menos, 10 mil crianças entre 9 a 12 anos são traficadas todos os anos no Nepal. E dessas 10 mil, 9.800 morrem todos os anos, porque essas crianças que nem têm o corpo de uma mulher, elas têm de atender entre 25 a 30 homens por dia para ter direito a um prato de comida. Morrem de doenças sexualmente transmissíveis, morrem porque elas terminam, quando chegam na idade, ali 11, 12 anos, acabam engravidando, e elas morrem durante abortos mal-sucedidos, morrem por desnutrição, e muitas preferem o suicídio. Porque na cultura nepalesa, hindu, a vida vale pouco, porque eles acreditam em reencarnação. Então, se você está passando por vergonha, por humilhação, é melhor tirar a sua vida e tentar a sorte na próxima reencarnação. Então, por isso, a vida não vale nada no Nepal. E ali, essas meninas que são vítimas desse estupro, desse abuso, essas crianças, muitos preferem se matar, porque é melhor do que passar por aquilo. Nós não temos ideia, irmãos, do que essas crianças vivem dentro desses prostíbulos, E, claro, existe uma missão chamada Missão Internacional de Justiça. Essa missão, ela é baseada aqui nos Estados Unidos, ela é composta por gente do mundo inteiro, mas eles selecionam pessoas, e normalmente os candidatos a membros são policiais aposentados, delegados aposentados, detetives aposentados, advogados, juízes aposentados, homens com experiência contra o crime organizado, contra a máfia. E esses homens, eles vão aos bordéis nos países vizinhos ao Nepal. Chegando lá, eles pagam e falam assim: nós queremos ficar com as meninas mais jovens que vocês tiverem aqui. E eles vão em 4, 5, 6 homens, e chegando lá, eles pagam e vão para o quarto, e quando chegam no quarto, lá está aquela criancinha, e a hora que eles entram, a criancinha já começa a tirar a roupinha, e eles dizem: não tire a roupa, eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para conversar. Eu paguei por 5 horas para ficar com você aqui. Aí ele tira da mochila uma boneca, ele tira da mochila um chocolate, uma prisilinha de cabelo, e ele começa a tentar ganhar a confiança daquela criança para arrancar dela
as informações que eles precisam. Levantando as informações, eles montam um dossiê, eles vão na Polícia Federal, porque a polícia local está corrompida, está comprada pelo dinheiro desses prostíbulos, e então, com a ajuda da Polícia Federal, eles estouram aquele bordel, resgatam as crianças, e aí a polícia passa essas crianças para eles, e o primeiro ato da Missão Internacional de Justiça é refazer os documentos dessas crianças, porque quando elas chegaram ali, eles queimaram o passaporte ou a identidade dela, porque ela não sairia dali viva, então ela não precisaria de documento. Então, uma vez feito o documento, o Missão liga para o Meninas dos Olhos de Deus, lá em Katmandu, e o Meninas vai até lá. Aí o nosso trabalho é ir até lá, onde está essa criança ou estas crianças, e aí nós trazemos elas para Katmandu e nós começamos o processo de recuperação, restauração e redenção. Algumas dessas crianças, elas chegam muito doentes, com doenças sexualmente transmissíveis, com outros tipos de doenças. Algumas delas precisam de cirurgia plástica, reconstrutiva no órgão genital, e aí faz o trabalho de devolver saúde para essa criança, e começamos também a restauração emocional, psicólogos cristãos, conselheiros cristãos começam a trabalhar. Essas crianças chegam analfabetas, destruídas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente mortas. E então o trabalho também é compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos 155 meninas nas nossas 5 casas hoje. Irmãos, todas elas, pela graça de Deus, são convertidas ao Senhor Jesus. E quando você chega lá talvez pensando assim, eu vou lá levar consolo para elas. Você vai encontrar um sorriso tão lindo no rosto daquelas meninas, que você pensa assim, como que alguém que foi tão judiada, machucada, violentada em todos os seus direitos, pode voltar a sorrir como essas crianças sorriem? Só Jesus Cristo pode fazer isso, ninguém mais. Não tem psicologia, não tem psiquiatria, não tem ciência humana capaz de ir tão fundo na alma de alguém tão destruído e restaurar essa pessoa como o Senhor Jesus, o amor dele, a graça dele faz. E todas as vezes que nós chegamos lá com homens, essas meninas também, elas poderiam ver um homem e dizer assim, fique longe de mim, porque os homens causaram muitos males a elas, mas não. O poder da graça restauradora de Cristo é tão forte na vida daquelas crianças, que quando nós levamos irmãos, homens lá, elas vêm, abraçam os homens, dão um beijo no rosto e diz, tio, nós estamos tão felizes que você tenha vindo nos visitar. E antes de ir embora, elas chegam e dizem assim, tio, ou tios, tias, ajoelhem aqui e nós vamos orar por vocês. E nós vemos aquelas 30, 40 mãozinhas daquelas meninas vindo e colocando a mão sobre a cabeça da gente, tocando nos ombros, e elas começam a orar todas de uma vez, e ali Deus tem manifestado graça, poder, naqueles momentos de oração, quando elas despedem as visitas com uma oração. Que glória, irmãos. Eu tenho um pastor que eu levei lá, e ele disse para mim assim, eu nunca senti a presença de Deus tão forte na minha vida, quando aquelas mãozinhas tocaram em mim e começaram a orar por mim. Eu preciso voltar ao Nepal desesperadamente para que aquelas crianças orem novamente por mim. E essa tem sido a experiência
né, dessas meninas com o Senhor Jesus Cristo, né? E elas estão sendo restauradas. E essas crianças ficam conosco até a independência delas. Nós não devolvemos para a família, porque se devolvermos, as famílias acabam mandando de volta por causa do dinheiro que pingava lá na conta todo mês com o trabalho dela como uma escrava sexual. Então elas ficam conosco e elas só saem dali quando elas atingem a independência. Isso pode acontecer por 3 formas. Primeiro, elas se casarem com um homem cristão que vai amá-las, protegê-las e prover. E muitas estão casadas com um filho nos braços, amando seus maridos e vivendo uma vida feliz com eles. As que não casaram ou ainda não casaram, elas querem estudar, nós pagamos a universidade para elas. E em 24 anos já passaram mais de 600 crianças e foram restauradas nessas casas. E hoje muitas delas são médicas, advogadas, engenheiras, psicólogas, professoras, dentistas e outras profissões. E quem não quer estudar, a terceira via da independência, nós damos cursos profissionalizantes para elas e depois as ajudamos a abrir um negócio. E aí elas vão trabalhar e ter um salário, um rendimento digno com o trabalho das mãos delas. Então são as casas, né, aqui os trabalhos. E uma das meninas foi a Anjali Tamang. A Anjali, ela tem a história dela contada nesse livro, a história de um resgate, né, em português. Em inglês se chama Standing in the Way, e vocês podem ler tanto em um quanto o outro. Quem puder ler em português, eu acho que em português ele está melhor escrito. Ele é um romance, é um livro poético, bonito, e que com certeza te levará às lágrimas, porque é uma história poderosa. E eu não vou dar o spoiler aqui para que vocês comprem o livro e leiam o livro, ok? A Anjali, em 2017, ela chegou para nós e disse: tio, eu tenho um sonho. E eu disse: qual é seu sonho, Anjali? Ela falou: eu tenho um sonho de ir para a universidade, estudar pedagogia, me formar, voltar para as montanhas onde está o meu povo, e ali é o epicentro da venda de crianças ao tráfico. E eu quero construir uma escola lá, eu quero educar as crianças, eu quero conscientizar os pais e usar a minha vida para que muitas meninas não passem pelo inferno que eu passei dentro de um prostíbulo. E eu disse: Anjali, o teu sonho é o meu sonho. Vá para a faculdade e eu vou correr atrás do dinheiro para construir essa escola. Ela foi para a faculdade, aí veio a pandemia, nós estávamos presos lá na Nova Zelândia, e ela já estava perto de se formar, e eu estava preocupado. Eu escrevi um e-mail contando essa história, e mandei para o meu network, e mandei para umas 500 pessoas, igrejas, e eu recebi só 10 respostas positivas, dizendo assim: nós ajudaremos. Mas o que entrou não dava nem para começar a cavar os alicerces de uma escola. E então, preocupado, eu comecei a orar e dizer: Senhor, me dá uma luz, uma estratégia, o que fazer para sensibilizar as pessoas para que nós consigamos esse dinheiro. Abra portas, toque aí nos corações. E então veio à minha mente a ideia de pedalar a Nova Zelândia toda. Eu fui, compartilhei com a Tânia e falei assim: se isso for de Deus, ela vai topar. E aí ela disse para mim: opa, deixa eu orar, deixa eu pensar um pouco, depois eu te respondo. Mas aí, uns dias depois, ela disse: eu vou com você.
Então nós criamos o Ride for Freedom, e era uma jornada pela liberdade para construir o que é a Rasta Memorial School. Então nós começamos a pedalar, nós iríamos pedalar 3.000 quilômetros, nós precisaríamos de $60.000 americanos, dividimos os 60 mil pelos 3.000 quilômetros, e nós então chegamos ao custo de $20 por quilômetro. E pegamos nossas bicicletas, equipamento de camping, cozinha, foto, vídeo, e começamos a pedalar lá em cima, no extremo norte da Nova Zelândia, no Cape Ringa, e nós iríamos até o sul da Ilha Sul, 3.000 quilômetros, e nós fomos pedalando e íamos no final do dia para a rede social, contar essa história, subir fotos, vídeos e pedir, nos ajudem, nos apoiem. Precisamos preservar aquelas crianças. E nós fomos pedalando e as pessoas começaram a comprar os quilômetros de várias partes do mundo, começaram a acreditar, e nós fomos avançando debaixo de sol, chuva, frio, vento, calor, e nós íamos pedalando todos os dias, 80, 90, 100, 110, até 120 quilômetros por dia, dependendo das condições, do vento, né? E fomos avançando para a glória de Deus e com o poder de Deus, fomos indo adiante na nossa jornada. E as pessoas estavam comprando os quilômetros, fomos aproximando da reta final, só que nós tínhamos somente, faltando uma semana, $30.000, ainda faltava a metade. E aquele dia, nós dormimos na barraca e nós choramos muito, porque mesmo com todo o esforço, com todo o empenho de estar na estrada por quase 40 dias, dormindo mal, sendo, em situações de perigo, as pessoas ainda assim não se sensibilizavam e não compravam os quilômetros pedalados. Mas na última semana deu um boom e nós chegamos no final com $92.000 arrecadados para a construção da escola. Só que depois que nós terminamos a pedalada, as pessoas continuaram comprando quilômetros. E, na verdade, nós chegamos a $160.000 com a nossa pedalada, né? Para a glória de Deus. E a gente brincava que o mais duro durante a pedalada era o spray de bosta na cara todos os dias. A Nova Zelândia é um país rural, de vacas, porcos e ovelhas. Todos os dias, dezenas, centenas de caminhões movendo o rebanho para cima e para baixo. Era primavera, chovia bastante, aqueles caminhões carregados de animais, os animais defecam ali dentro, a chuva dilui aquelas fezes e cai aquela água verde no asfalto, e quando o pneu vem passando, ele vem espraiando aquela água verde assim, sabe? E aí um dia a Tânia parou assim, tirou o óculos, eu parei um pouco na frente, ela tentando limpar o óculos, ela falou assim, amor, tem uma película, uma gosma verde na lente do meu olho, do meu óculos. Ela falou, o que é isso? Eu falei assim, é bosta. Ela falou, como assim bosta? Eu falei, é bosta de vaca, de ovelha, e tá na boca também. Faz assim para você ver. Ela falou assim, ai, que nojo, tá mesmo? Eu falei assim, filha, aqui vai ser assim até o fim, né? Então, aí lá no final a gente já brincava que nós éramos especialistas em bosta, né? Vinha o caminhão assim, dava aquela espraiada, falava, isso aqui é vaca. Né? Aí vinha outra ali a pouco, isso aqui é porco, né? Aí a pouco vinha, isso aqui é ovelha, isso aqui é outro sabor, né? E assim nós fomos, né? Mas
Quem somos nós para não levar um spray de bosta na cara? Não somos nada. Miseráveis pecadores indignos. Se é para proteger aquelas crianças, amém. Faremos com muita honra e dignidade, né? E chegamos ao final e aí está a escola. Para a glória de Deus, tem 170 crianças protegidas. O que são 170 em face de 10 mil que são vendidas todos os anos? Cada vida vale mais que o mundo inteiro. Não foi isso que o Senhor ensinou? Então nós estamos preservando, as crianças estão sendo educadas, ensinadas, e elas estão conhecendo também o irmão mais velho, né? Elas estão de forma sábia ouvindo do testamento do irmão mais velho, porque se eles pegarem a gente falando do irmão mais velho, cadeia. Então, com sabedoria, nós estamos falando do irmão mais velho, né? E muitas crianças caminham 2 horas, 2h30 para chegar na escola. E no inverno, nessa altitude, é um frio cruento. E essas crianças sofrem demais para chegar na escola. Então, nós fomos desafiados a construir 2 alojamentos para que elas fiquem conosco de segunda a sexta e caminhem 2 vezes ao invés de 10 na semana. E graças a Deus os alojamentos foram construídos com a ajuda de irmãos, igrejas, e os alojamentos agora já estão prontos, olha lá, painéis solares, e as crianças ficam ali. Quanto mais tempo elas ficam conosco, mais nós influenciamos sobre o irmão mais velho. E muitas dizem assim para a Anjali: tia, eu não quero ir para casa, meu pai quer me vender. O traficante já está falando com ele, tia, não deixa eu voltar para casa, eu quero ficar aqui, aqui eu vou ficar protegida. E então nós temos que lutar com isso, né? E infelizmente é uma triste realidade, né? Aí os rostinhos delas, olha como elas são lindinhas, né? E Deus tem nos dado a graça, né? Se você quiser apadrinhar uma criança, custa $35 mensalmente, você mantém uma criança lá, e com esses 35 paga os custos da escola, 3 refeições por dia, material didático e uniforme. Também estamos trabalhando na Itália, um projeto de plantação na Itália, plantação de igrejas. A Itália, ao contrário do que muitos pensam, não é um país católico mais, é um país de ateus e agnósticos. Tem 60 anos que os partidos de esquerda dominam a política e a educação italiana. São 60 anos de doutrinação contra Deus, família e igreja. Então, quando nós saímos para evangelizar, católicos são sobre 60 anos. Abaixo de 60 anos são ateus e agnósticos. E nós estamos lá pregando, e o Senhor está convertendo pessoas, o Senhor está salvando. Aqui eu estou dando o discipulado, o treinamento de teologia do discipulado para os irmãos italianos ali. Estamos preparando eles, ajudando, ensinando. E esse é o Mateu, um jovem italiano de 26 anos. O Mateu, ele como italiano nessa idade, ele era drogado, viciado em cocaína, heroína, e o médico disse ao pai dele: não há esperança para o seu filho, as drogas já fritaram o cérebro dele. E ele, ateu, ele mandou tatuar nos pulsos dele ali, godless, sem Deus, não há Deus, não existe Deus. E a igreja estava pregando na praça de Pistoia,
e o Mateu passou por ali e viu, e ele começou a zombar, mostrando as tatuagens dele, Godless. E ele ficou por ali, mas no final ele se aproximou e ele disse assim: me falem mais desse Jesus. E o pastor Samuele Baroncelli pregou para ele, e ele se converteu, o Espírito Santo regenerou o coração dele, ele entregou a vida dele para Cristo, ali ele ajoelhou, o pastor orou por ele, e quando ele levantou daquela oração, ele levantou livre, limpo das drogas, nunca mais ele colocou 1 grama de droga no corpo dele. E ele levantou com o cérebro restaurado. Ele é meu melhor aluno no curso de teologia. Devora livros, aprende numa velocidade incrível, e isso é a prova do milagre de Deus. Mas agora o Mateu está trazendo os amigos dele para Cristo, evangelizando. O pai dele disse assim: olha, eu sou ateu, mas se existe uma prova que Deus existe, é o que aconteceu na vida do meu filho. Eu não creio, mas eu vou todo domingo nessa igreja. E ele vai todo domingo, ele senta lá, ele não canta, ele não ora, mas ele está escutando a pregação. E tem domingo que as lágrimas já estão correndo dos olhos dele, e o Senhor está fazendo a obra no pai dele também. Mas o Mateu agora é servo de Deus, e tem 2 tatuagens, sem Deus, Godless. E aí na igreja, às vezes, ele botava o less para trás e ficava só assim. Mas aí um dia ele foi lá no tatuador dele e falou para o cara: bota um B aqui, atrás do less, né? E aí ficou God bless, né? O evangelho redimiu até a tatuagem, irmãos. Esse é o poder do evangelho. Deus abençoe, né? E nós fomos levar comida para os nossos irmãos ucranianos. Um pastor ucraniano, amigo meu, me ligou, falou: nós estamos passando fome, nos ajude. E nós levantamos um dinheiro, 13 mil euros, compramos em comida, enchemos esse furgão e nós partimos aí, nós 3, para a Ucrânia, para levar comida para lá. Chegando lá na fronteira com a Polônia, eu disse, paramos na frente de um hotel, falei: Tânia, você fica aqui no hotel, e eu e o Alexandre vamos lá levar a comida. E ela disse: mas por quê? Eu falei: porque se morrer, morre só um. O outro fica para conhecer os netos. Então, eu não vou botar você dentro de uma zona de guerra. E aí nós fomos para lá e nós levamos a comida. Irmãos, que caos, que cenário triste, terrível. E nós estávamos lá, de repente soou o alarme de ataque aéreo de mísseis, e nós tivemos de esconder num bunker, e nós ficamos lá por 2 horas até que o ataque passou e nós podemos sair. Descarregamos a comida, aí chegou o pastor Anatoly e um diácono da igreja, e o diácono tinha uma pistola desse tamanho aqui no coach. Aí eu falei: ô irmão, tá armado? Aí ele falou assim: isso aqui é para defender meu pastor. Para matar meu pastor tem que me matar primeiro. Eu falei: que bom. Ele falou: a maioria dos pastores fugiram com medo. Ele ficou. E ele está lá no fronte da guerra, orando por nós, lendo a Bíblia, nos ensinando, nos discipulando, nos estimulando. Esse homem, eu morro por ele. Para matá-lo tem que me matar primeiro. Eu falei: mas essa pistolinha aí, como é que você vai vencer os russos? Ele falou: você não viu que está no porta-malas do carro. Lá é que está o grosso, né? E assim, nós deixamos a comida, lemos a Bíblia com eles, oramos com eles, e o Senhor nos guardou e nós retornamos sãos e salvos, protegidos pelo Senhor. E alguém falou: mas você não tem medo de morrer? Eu falei assim: eu já morri. Eu já morri.
Que vantagem tem matar um morto? Eu estou morto para esse mundo. Não tenho ambição, não tenho sonho nenhum. Não tenho nada que desse mundo eu deseje. E então não tenho nada a perder. Eu só tenho a ganhar, porque eu morri. E então nós também trabalhamos no Planters, com o pastor Ronaldo, Rossana, Márcio e Isaura. E o Planters visa treinar pastores nessa região fácil aí, ó, chamada Janela 1040. O cinturão de resistência do Evangelho. Entramos em países que não sabemos se saímos, mas nós estamos mortos, e por isso nós podemos ir. Então, 3,5 bilhões de pessoas vivem aí, e a maioria não tem nenhum conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos 37 países pedindo ajuda, treinamentos, para capacitar os que já foram convertidos pelo Senhor Jesus ali. Então é isso, você pode fazer parte de tudo isso, orando, né, envolvendo-se, contribuindo, né? Essa aqui é uma conta lá no Brasil, essa é a conta do Meninas dos Olhos de Deus, aqui é a nossa pessoal, se você quiser investir em algum desses projetos, né? Tudo para a glória de Deus. E agora, nós também entramos em um país vizinho, que é considerado um país fechado, mais fechado do que o Nepal ao Evangelho. Nós fomos lá, não levei a Tânia por questão de segurança. E nesse país o governo não quer cristãos e não quer nem turistas, porque o visto para entrar nesse país custa $250 americanos por dia. Porque eles não querem, mas nós conseguimos entrar, nós conseguimos contatos com uma família que converteu na Índia e são presbiterianos, e a partir deles nós vamos começar a plantar igrejas nesse país também. Eu não posso falar o nome porque está gravando, está transmitido, mas depois vocês perguntem para mim no privado e eu posso falar para vocês, ok? Muito bem. Orem por nós, irmãos. Grandes desafios, né? Muito a fazer e nós precisamos trabalhar. O tempo urge e nós não podemos brincar de ser crentes, nós precisamos ser discípulos de Cristo e viver para a glória dele e levar esse evangelho adiante. Amém? Vamos lá, Ricardo, por favor, aquele outro PowerPoint. Eu vou só avançar aqui com vocês. Nós vimos sobre esse processo do discipulado, né? Vimos o texto. Eu teria vários textos para trabalhar com vocês, mas o tempo não permite, irmãos. Então, infelizmente, eu não conseguirei fazer isso. Mas eu quero só agora trabalhar aqui com vocês e explicar aqui um ponto para vocês. Uma irmã me perguntou, pastor, o senhor precisa escrever um livro sobre tudo isso que o senhor está falando para nós. Na verdade, o livro vai ser lançado agora em julho e se chama O Resgate da Teologia do Discipulado. E esse livro, ali está toda a visão, tudo que nós entendemos que a Bíblia ensina realmente a respeito do discipulado. É um livro de mais ou menos 180 páginas, 200 páginas, será lançado pela editora Monergismo de Brasília. Acreditamos que até julho o livro já estará disponível para compra. E, irmãos, para que nós não fiquemos somente na teoria e nós possamos avançar para a prática nessas 4 etapas, eu escrevi um caderno de estudo
bíblico indutivo para cada uma dessas etapas. E esses cadernos, eles estão em português, em espanhol e em inglês. Nepalês, algumas línguas estão sendo traduzidas na África também, o francês. E esse material, ele é um material para colocar na mão dos discípulos. Então, se você quer começar o processo do discipulado, se você quer discipular alguém, mesmo que você ainda não tenha alguém para te discipular, mas você quer começar a discipular alguém, então existem 4 cadernos, um caderno sobre o evangelismo, integração, ensino doutrinário e reprodução. No primeiro caderno você tem são 7 ou 8 estudos sobre salvação, sobre evangelismo, e nele você segue aquele esquema criação, queda, redenção. E você pode convidar pessoas dos seus relacionamentos para começar a estudar a Bíblia com você. E você pode ser usado pelo Espírito Santo com esse caderno na mão para apresentar as boas novas do Evangelho para alguém. E Deus tem me dado a graça de estudar, de já ter estudado esse caderno com centenas de pessoas. E centenas de pessoas já vieram à fé em Cristo, tanto eu quanto a Tânia, e muitos médicos, advogados, engenheiros, pessoas simples, de pouca cultura, conheceram o Evangelho através dos estudos desse caderno número 1, chamado Evangelismo. É bem simples, com um texto bíblico e uma pergunta sobre aquele texto. E aí o discípulo responde, aquela pessoa que você está discipulando vai respondendo, você vai guiando ela na compreensão do Evangelho. E claro, discipulado não é só um estudo formal, é uma caminhada. Aí você vai se envolver com essa pessoa durante a semana, você vai chamá-la para fazer uma caminhada, para pedalar, para pescar, para tomar um café, para almoçar ou para jantar com você, vai escutá-la, vai caminhar com ela e cuidar dela para que ela possa conhecer Cristo e continuar crescendo na fé dela. Esse material nós colocamos nas mãos dos discípulos lá da nossa igreja, e todos eles, estudando com 1, 2, 3, alguém da família, um colega de trabalho, alguém da escola, e esse material tem sido instrumento nas mãos do Espírito Santo para levar pessoas ao conhecimento da salvação. E se há salvação, aí você convida o discípulo para o segundo caderno, integração. 8 ou 9 estudos envolvendo os primeiros passos da vida cristã. Culto, o que é culto? Como cultuar? Vida devocional, leitura da Bíblia, vida devocional, oração, o que é oração? Por que orar? Dízimos, ofertas, profissão de fé, batismo, tudo que envolve os primeiros compromissos que um novo discípulo de Cristo tem que ter. Esses estudos estão no caderno 2. No caderno 3, nós temos uma pincelada dos 8 blocos da teologia sistemática, onde nós temos as doutrinas da teologia da revelação, da teontologia, da antropologia, da cristologia, soteriologia, eclesiologia, pneumatologia e escatologia. E depois, no último caderno, é um caderno que vai levar esse discípulo à consciência de que ele foi salvo. Tudo isso foi feito com ele, para ele fazer isso com quem? Com outro que Deus vai colocar no caminho dele. Então esse material é a prática do que nós estamos falando até aqui. E é um material que na tua mão pode te tirar da zona de conforto
e você pode começar a ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra e formar novos discípulos para Cristo. Então, esse material será impresso. Eu abri mão de todo o lucro para que o preço ficasse a custo. E a editora também está abrindo mão para que as igrejas possam comprar a um preço bem barato, treinar os seus discípulos, colocar o material na mão e dizer: agora vamos à prática, vamos trabalhar. E eu creio que o material, estando em inglês, português e espanhol, pode abençoar muito as igrejas americanas, como a de vocês aqui, Newark, que tem gente das 3 línguas, o material está aí, né? Se vocês quiserem começar a usar já, eu deixo os arquivos para vocês imprimirem aqui, e vocês podem começar a usar já. E é de graça, não cobramos nada, não queremos ganhar nada com isso, não queremos vender nada, queremos servir para a glória de Deus. E nós, eu e a Tânia, estamos pagando a impressão no Brasil. Nós vamos pagar R$25 mil de impressão, e esse dinheiro vai ficar ali para ir alimentando novas impressões, para que o material seja sempre vendido a um preço de custo para as igrejas, para que Cristo seja honrado através da formação de novos discípulos para Ele. Então, aí está o material, né? E eu espero que, se vocês quiserem usar, seja útil para vocês também, ok? E eu quero apenas terminar com esse texto, e nós vamos fechar logo, e eu termino com esse texto que eu quero expor para vocês. Vamos ler todos juntos? Portanto, você... Tudo que nós falamos sobre discipulado até agora está resumido em quantos versículos? 2. Que coisa magnífica. Esse Paulo era bom, né? O cara consegue resumir tudo que nós falamos em 2 versículos até agora. Que maravilha, irmãos. Veja isso agora. Quem está escrevendo esse texto? Quem é? Paulo. Para quem que ele está escrevendo? Para Timóteo. O que Timóteo era dele? Discípulo. Filho na fé, discípulo. Olha que interessante. E o que ele está falando para Timóteo? Timóteo, o que você ouviu de mim, tudo que eu investi na sua vida, no discipulado, não o fiz para estancar em você. Olha que interessante, né? Porque com os crentes, tudo que levamos para os crentes, ficam com quem? Só com ele. Não é isso? Mas aqui, Paulo está falando, olha o que ele está falando, irmãos. Voltamos aqui, ó. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? A homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar quem? Outros. Olha que maravilha, irmãos. Paulo discipulou Timóteo. E ele está falando: Timóteo, eu te discipulei, continuo te discipulando, mas você vai ter que fazer isso com outro. E ele disse para Timóteo fazer isso com quem? Primeiro, homens fiéis e
capazes. Você não vai conseguir discipular todo mundo, Timóteo. Seleciona aí pessoas fiéis e capazes e começa com eles. Começa a discipulá-los. E esses homens, essas mulheres fiéis e capazes, vão receber o mesmo que eu entreguei a você. Serão discipulados por você como eu te discipulei. E isso vai estancar neles? Não. Eles vão ter que fazer o quê? Ensinar a outros. E os outros vão fazer o quê? Ensinar outros. E os outros que foram ensinados pelos outros vão fazer o quê? Ensinar outros. E aí a igreja vai o quê? Crescer. Pelo trabalho do pastor? Pelo trabalho de quem? De todos. Porque todos somos discípulos em missão. Quem ensinou isso para Paulo? Quem discipulou Paulo para ele saber disso? Hã? Quem? Quem? Barnabé. Barnabé discipulou Paulo. Lembra? Quando Barnabé chegou em Antioquia, e lá em Antioquia viu a grande obra que tinha para se fazer lá, e Barnabé falou: tem um cara que está encostado em Tarso, inutilizado, ele pode me ajudar. Vou atrás dele. Foi a Tarso, sul da Turquia, encontrou Tarso, encontrou Saulo, convenceu ele a vir para Antioquia com ele, e começou a caminhar e discipular Saulo. E aí o livro de Atos, capítulo 11, começa a falar assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. O que significa isso, irmãos? O boi mais velho botou a canga no boi mais novo. E quem está guiando nessa história? Quem que é dito primeiro? Barnabé. Ele é o discípulo mais maduro, guiando um discípulo menos maduro chamado Saulo. E a Bíblia vai falando assim: Barnabé e Saulo. Capítulo 13, Barnabé e Saulo. Aí chega um momento que a Bíblia muda, fala assim: Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. O que é isso, irmãos? O discípulo mais maduro está dizendo assim: agora é você que guia, você já tem maturidade, toca você e eu vou atrás com você. E aí Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Quem discipulou Barnabé? Quem ensinou Barnabé a fazer esse trabalho? Clemente de Roma, um líder, um presbítero da igreja em Roma, discípulo do apóstolo João, no ano 125 escreveu um comentário do Evangelho de João. E ali do lado do texto do Evangelho de João, Clemente disse que Barnabé era um dos 70 que Jesus enviou de 2 em 2. Ele escutou isso de quem? Do discípulo dele, João. Ele foi um discípulo direto do apóstolo João. E ele deve ter escutado isso dele. Então quem discipulou Barnabé? Jesus. O que está acontecendo aqui? É a reprodução do modelo ensinado por quem? Jesus. Discípulos fazendo discípulos. Ide e fazei discípulos de todas as nações.
o rei está sendo obedecido e eles estão cumprindo o que o rei mandou. Porque eles não são apenas crentes, eles são discípulos de Cristo. E aí isso foi se espalhando e avançando. Qual que é o resultado desse modelo de trabalho? Gera relacionamentos sólidos. Olha do que Paulo chama Timóteo: filho, filho meu. Ele não era filho de Paulo, ele era filho espiritual de Paulo, no discipulado. E nem foi Paulo que evangelizou ele. Quem evangelizou ele foi a mãe e a avó. O que Paulo está fazendo é apenas avançando lá na terceira e na quarta etapa do discipulado com Timóteo. Quando você discipula alguém, essa pessoa vai estar conectada com você o resto da vida, porque ela sabe o seu valor na vida dela. Ela sabe o quanto você significou e significa na história dela, porque discipulado gera relacionamentos sólidos. Quando a igreja cresce por gente que está fazendo discípulos, a igreja tem um crescimento orgânico. Hoje, as igrejas crescem por causa dos pastores. Maiormente é porque tem um pastor que é um bom líder, um bom pregador, carismático, eloquente. E aí ele atrai gente. Mas só que quando esse pastor, por algum problema, vai embora da igreja, o que acontece com aquela igreja? O que acontece? A maioria, o que faz? Vai embora. Porque eles estavam ali, porque eles tinham um relacionamento com quem? Com o pastor. Mas quando a igreja está crescendo, porque todos estão fazendo discípulos, o pastor pode ir embora. E o que a igreja vai fazer? Permanecer, porque eles têm relacionamentos sólidos entre eles. São igrejas saudáveis, sólidas, firmes. Tem seus problemas, mas com certeza se resolve através de uma caminhada entre discípulos e mestres. Segundo efeito desse modelo do ministério de Cristo, gera cuidado pastoral. Quando o discípulo tiver um problema, um pecado a confessar, ele vai procurar o pastor Renato, o pastor Darcy, o pastor Eliel, ou ele vai procurar o discipulador dele. O discipulador, porque ele tem relacionamento com o discipulador, e ele confia na caminhada que o discipulador faz com ele, e ele vai abrir o coração, e esse discípulo maduro vai pastoreá-lo, vai ajudá-lo a vencer seus pecados. E aí está a força da santidade da igreja, aonde um cuida do outro. Nesse modelo de crentes, aonde o pastor tem que cuidar de 100, 150, 200, quando que um homem consegue cuidar de 100 pessoas? Cuidar no sentido de discipulá-las, caminhar com elas, se envolver com elas, não é possível. Mas nesse modelo aqui é possível. Fortifique-se, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Eu quero você forte, firme. Outro resultado, gera reprodução, crescimento por multiplicação. Discípulos fazendo discípulos. No último batismo que eu fiz na Nova Zelândia, eu me alegrei sobremaneira, porque das pessoas que foram batizadas, nenhuma tinha sido alcançada por mim. Todas tinham sido alcançadas por outros discípulos. Que bênção! Que bênção! Multiplicação. Você ouviu de mim, transmite a outros, e estes vão ensinar outros. Outro resultado,
gera um crescimento sólido e seguro. O modelo geométrico que nós vimos naquela figura anterior é o quê? Qual que é a característica de uma pirâmide? Base o quê? Ampla e sólida. O que derruba uma pirâmide? Vento derruba uma pirâmide? Tempestade derruba uma pirâmide? Terremoto derruba a pirâmide? Nada derruba a pirâmide. Elas estão lá no Egito há quase 5.000 anos. Passaram por todos os intempéries climáticos e catástrofes da natureza, e elas estão lá. Porque uma igreja que cresce nesse modelo é uma igreja sólida e uma igreja que vai permanecer. Por que devemos desenvolver esse modelo de discipulado? Porque é o modelo do ministério de Cristo. Por isso, só essa razão já seria suficiente. Se é o modelo de Cristo, é o que tem que prevalecer na igreja, porque ela é dele. Segundo, por que desenvolver esse ministério de discipulado ao modelo de Cristo? Traz glórias ao nome de Deus. Terceiro razão, fortalece o sacerdócio universal. Serão muitos trabalhando, servindo. Quarto, esse modelo favorece a descentralização. É um modelo onde todos vão servir, trabalhar com os dons que Deus entregou à igreja. Por quê? Traz crescimento quantitativo e qualitativo. Por que trabalhar com esse modelo? Possibilita o uso dos dons por todos. Numa igreja de 200 membros, quantas pessoas nós vamos ocupar para botar em todos os cargos da igreja? Quantas? 40? Equipe de louvor, presbíteros, diáconos, professor de escola dominical, presidente de jovem, de adolescente, de senhoras, de homens. Quantos? 40? E os 160? Onde eles vão trabalhar? Não tem cargo para todo mundo. Mas se a igreja for fundamentada no modelo de Cristo, todos vocês estarão trabalhando através dos seus relacionamentos e formando novos discípulos, usando os dons de vocês. Vocês não vão brigar por cargos, porque vocês já vão estar trabalhando lá fora. Outra razão, esse modelo promove a constante formação de líderes. Nesse modelo aqui, nunca faltará líderes para a igreja. E como que um líder é formado nesse modelo? Na canga, no jugo, na caminhada, vai ser trabalhado o seu caráter, vai ser moldado, e esse líder vai ser forjado na caminhada do discipulado. Esse é o modelo de formação de líderes da Bíblia. Mas nós estamos acreditando que vamos trazer o Maxwell para um treinamento no fim de semana, e ele vai dar um treinamento sexta, sábado, domingo, e nós vamos ter líderes formados, porque o cara que é o guru do treinamento de líderes veio e deu um treinamento no fim de semana. Você informou pessoas, mas você não trabalhou o caráter delas. Esse é o problema. Mas neste modelo aqui, nunca faltará líderes. Por que trabalhar com esse modelo? Esse modelo pode ser aplicado em qualquer modelo eclesiástico. Pode ser trabalhado na igreja presbiteriana, batista, o que for. E às vezes quando eu falo disso em alguns lugares, as pessoas já ficam assim, logo ele vai falar que tem que acabar com a SAF. Logo ele vai falar que tem que acabar com a UPH, com a União dos Homens Presbiterianos,
Nada disso, não tem que acabar com nada. Que melhor do que mulheres cristãs discipulando outras mulheres? Que melhor do que homens discipulando outros homens? Jovens discipulando jovens, adolescentes bem discipulados por seus pais, discipulando outros. Nisso está a força da igreja, a santidade da igreja. Mas o que a igreja fez com esse modelo? Jogou no lixo. A igreja trocou esse modelo dessa pirâmide sólida por esse modelo aqui. Isso é a igreja hoje. Tira o pastor aí de baixo. O que acontece com essa igreja? O que acontece com essa igreja, irmãos? Rui, cai. Porque a igreja, nesse modelo de crente, é viciada em pastor. E quando não está indo bem, quem que nós pedimos a cabeça? Verdade ou não é? Vocês podem imaginar algo mais mundano do que isso? Se não está dando certo, por que não troca a igreja toda que é desobediente? Mas esse modelo aqui é assim que funciona. Aquele cara ali embaixo, ele ganha um salário e ele tem que fazer acontecer. Porque se ele não fizer acontecer, nós vamos pedir a cabeça dele. Eu cheguei para um presbítero na minha primeira igreja e Deus, por graça, começou a dar crescimento para a igreja. Eu falei para um presbítero aposentado: irmão, eu preciso que você me ajude. Você é presbítero, pela Bíblia e pela Constituição, você tem que me ajudar a pastorear. Você tem que visitar as ovelhas, discipular, caminhar com elas, orar com elas, ensiná-las, exortá-las. Ele vira para mim e fala assim: por que você está me cobrando isso se nós te pagamos para fazer? Ele teve coragem de falar o que muitos pensam, mas não tem coragem de falar. É esse modelo aqui que nós estamos usando hoje. Isso aqui não é o modelo de Cristo, isso é o modelo dos homens. É verdade ou não é? Muitos pastores ali embaixo estão doentes, cansados, com burnout, com tantas doenças, porque ele está carregando um peso que é insuportável para um homem sozinho carregar. Mas está carregando também porque quer. Porque não foi isso que Jesus mandou ele fazer. O modelo de Cristo está claro nas Escrituras. Para muitos, liderar a igreja é isso aqui, ó. Quem que é esse cara aí? É o Atlas. O que ele está carregando nas costas? O mundo. Olha a cara dele de alegria. Para muitos, liderar é isso aí. Mas porque estão liderando uma instituição que não é a igreja de Cristo. Estou errado, irmãos? Estou errado? Se eu tiver, me falem. Ah, pastor, o senhor está falando besteira. Não existe isso. E me prova que eu estou falando besteira. O que a igreja jogou fora, que foi esse modelo aqui, olha quem pegou. Olha quem pegou. É ou não é? Eu ouvi um testemunho de uma mulher e ela começou a dizer assim: a minha vida era vazia, eu era triste, eu não tinha razão para levantar da cama, depressiva, sem motivação para a vida. Mas aí algo brilhante aconteceu, que trouxe luz
cor, esperança para a minha vida. Eu falei, é Jesus. E ela foi falando daquilo que tinha mudado a história da vida dela. E ela levou aquilo a um clímax, e quando ela chegou lá em cima, ela disse assim, foi a Mary Kay. Hoje eu tenho um carro rosa, eu viajo para o mundo afora. Eu falei, uau, eu pensei que era só Jesus que fazia isso na vida da gente. Mas sabe o que essas empresas fazem? Eles têm loja. Tem loja para você ir lá comprar? Quem que vai bater na porta da sua casa? O discípulo. E ele vai lá, vende o produtinho para você, você fica feliz, você fica mais bonita, mais cheiroso, mais cheirosa. Aí dali um dia ele vem de novo e tá te, ó. E chega um momento que fala assim, por que só comprar se você pode ganhar dinheiro com isso aqui também? Vem para minha equipe. Você vai ganhar dinheiro, a tua vida vai ter cor, vai ter esperança, vai ter isso. E ele te convence, de repente ele tem um monte de discípulos. E cada discípulo dele que fizer um outro discípulo, ele ganha, mas o discípulo também ganha. E de repente isso é uma cadeia de discípulos fazendo discípulos. E quando vai ver, a Maria que começou aqui embaixo, ela está lá na ponta já, com um monte de gente trabalhando para ela, e ela dirigindo o carro rosa. E sabe por que ela fez isso? Por causa de um Deus. Como que se chama o Deus? Mamon. Mas nós não fazemos isso aqui por Cristo. Nós não vamos atrás para fazermos discípulos para Cristo. Aí Jesus disse o quê? Os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Essa é a realidade. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E nós precisamos nos arrepender disso. E nós precisamos voltar a isso, que é o modelo de Cristo. De discípulos fazendo discípulos, para Cristo. Para a glória de Cristo e para o bem da sua igreja. Mas para isso, você terá que sair da sua zona de conforto. Para isso, você vai ter que se render a Cristo e a todas as exigências do discipulado. Você vai ter que parar de entregar as migalhas da sua vida para Ele. Para quem tanto amou você e entregou o melhor dele por você. E você continua entregando migalhas da sua vida para Ele. Nós somos de arrependimento e retorno ao modelo de Cristo. E nós, os pastores, também precisamos de arrependimento. Porque nós temos sido capelões desses crentes, fazendo manutenção na vida dessas pessoas, que eles vivem para o mundo, vivem para si mesmo, e dão as migalhas das suas vidas para Cristo. Se nós não nos arrependermos e mudarmos, um dia nós estaremos diante do Supremo Pastor, e nós prestaremos conta do que nós fizemos com a igreja dele. A Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus. A Bíblia diz que o Senhor julgará o seu povo. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deveríamos tremer e nos arrependermos de estarmos fazendo da igreja esse modelo, quando o Senhor quer que nós façamos isso. E eu termino dizendo que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos dê capacidade de arrepender-nos. Porque parece que nós estamos tão cauterizados dentro desse modelo e da zona de conforto que nós nos metemos, que nós não conseguimos nem nos arrepender
do que nós estamos vivendo e fazendo, e não fazendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que haja arrependimento enquanto é tempo, para a glória de Cristo e para o teu bem, para o meu bem, porque não tem nada melhor na nossa vida do que sermos bênção na vida de outro, fazendo discípulos para Cristo, como Ele nos mandou. O Senhor nos abençoe. E amanhã nós terminamos esse assunto, então. Ainda tem mais. Amém? Deus abençoe.